Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do último trimestre da PetroRio. Eu sou José Gustavo, gerente de Relações com Investidores e Tesouraria, e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, a free translation of the presentation is available on the PetroRio IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose a sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da PetroRio, Roberto Monteiro, o diretor financeiro, Milton Rangel, e o diretor de operações, Francisco Francilmar. Eles apresentarão os resultados e logo em seguida ficarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Para realizar perguntas ao vivo, basta utilizar o recurso do Zoom, Raise Hand ou levantar mão, e para realizar perguntas escritas, basta enviar através do recurso Q&A. Ambos os recursos podem ser vistos na barra inferior da sua tela. Esse evento está sendo gravado e será divulgado através do website Relações com Investidores da PetroRio. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRio, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso call de resultados da PetroRio. Eu queria começar esse call fazendo um grande agradecimento à equipe da PetroRio, a todo o time da PetroRio, porque no terceiro trimestre nós conseguimos concretizar um feito muito importante, que foi a conexão do campo de polvo ao campo de tubarão-martelo, ao famoso tieback de polvo com tubarão-martelo. E eu acho que, além do resultado operacional que vem dando números bem positivos, a gente vai ver mais para frente, é muito importante porque esse tieback mostra muito o nosso DNA, que é pensar fora da caixa e realizar esses sonhos. Então, muito obrigado. Eu sei que foi um esforço enorme de toda a equipe, não só a equipe operacional, equipe administrativa, todos dentro da PetroRio, de alguma maneira ou de outra, se envolveram nesse negócio e com isso conseguiram levar a companhia a esse grande feito, a essa grande realização. Bom, isso obviamente trouxe a primeira consequência desse negócio, foi a redução do lifting cost. Nós, esse trimestre, mesmo sem ter capturado todas as sinergias que nós ainda vamos capturar, nós pudemos apresentar um lifting cost de $12,3 por barril, o menor já registrado na nossa história, né? E isso obviamente é fruto desse tieback. Ainda no operacional, nós pudemos conectar o Poço 10 de Tubarão-Martelo. Nós ficamos muito satisfeitos com o início da produção, que se deu agora, na verdade, já no quarto trimestre, mas a grande parte do trabalho foi realizado ao longo do terceiro tri. Esse poço entrou com 3,8 mil barris por dia de óleo, então nós também ficamos bem satisfeitos. Indo mais para o financeiro, nós apresentamos ali uma receita de 940 milhões, referentes a 2,5 milhões de barris vendidos. Esse trimestre em particular nós vendemos um pouco menos de volume. Se olharem no nosso balanço, vão ver que nós viramos o trimestre com um estoque um pouco mais alto do que o usual, mas isso é normal, porque nós vendemos cargas de 1 milhão de barris e muitas vezes essas cargas elas não coincidem exatamente com o final do trimestre, e aí nós vendemos no início do próximo. Foi exatamente o que aconteceu, por isso tivemos aqui uma venda de 2,5 milhões de barris. Nós também pudemos apresentar um EBITDA de quase 550 milhões de reais, mesmo com essa venda. Então isso reflete o lifting cost relativamente na verdade reflete o lifting cost do segundo trimestre, que é um lifting cost já baixo, com um Brent
bastante alto, né? Então também foi uma surpresa muito agradável esse Brent mais alto. E aí isso tudo deu um lucro de aproximadamente 125 milhões de reais, impactado em grande parte pela variação cambial. Nós somos uma empresa dolarizada, temos dívidas, algumas dívidas em dólar, entre elas o nosso custo de abandono. Quando o dólar se aprecia, nós temos um impacto na demonstração financeira, mas que é completamente irrelevante para a nossa saúde financeira e para o nosso negócio, porque, de novo, nós somos dolarizados, toda a nossa receita é dolarizada também. Bom, passando aqui para o próximo slide, o número 4, isso reflete um pouco do que eu já falei. O nosso lifting cost ainda em trajetória descendente, nós vemos ali no terceiro trimestre 12,3 dólares o barril, o menor já registrado. A produção ela ficou relativamente estável, com 31,6 mil barris por dia, isso é líquido PetroRio. Nós gostaríamos de ter mostrado já um aumento de produção no terceiro TRI. Infelizmente não pudemos, porque o Poço 10 ele entrou somente no quarto trimestre, mas como eu disse, grande parte do trabalho foi realizado ao longo do terceiro TRI. Depois ali para baixo nós vemos os últimos dois indicadores, tanto posição de caixa como dívida, como endividamento, muito bem controlados, um caixa muito robusto e um endividamento inexistente. Tá? Então esse foi o resumo assim, muito alto nível do que aconteceu ao longo desse trimestre. Eu acho que foi um trimestre bom, muito bom para a companhia do ponto de vista de realização desse sonho, de realização desse grande projeto, né? E ainda nos deixa numa posição do quarto trimestre de mostrar números ainda mais fortes, tanto do ponto de vista de custos quanto do ponto de vista de produção. Bom, com isso eu vou passar para o Francilmar, ele vai falar um pouco sobre a parte operacional, o Milton vai falar sobre a parte financeira e eu volto para fazer o encerramento. Muito obrigado. Francilmar. Olá pessoal, obrigado a todos aí pela presença, obrigado Roberto. Bom, vamos aqui partir para o slide número 5, que trata sobre o desempenho dos ativos. Eu vou focar aqui na parte que a gente tem gerenciamento propriamente, a parte de produção e de custos de produção. Na parte de produção a gente percebe aí que tivemos um aumento geral de produção da PetroRio, algo em torno de 8%. Isso muito em reflexo da melhora de frade aí nesse período, já que saiu do impacto da parada programada que teve no trimestre anterior. E a parte de custo, a gente já sente aqui reflexo da conclusão do tieback lá no polo de polvo e tubarão. Eu vou falar isso um pouco mais em detalhes, né? E a gente já vê aqui que já é o melhor número que a gente vê nessa série exposta aqui nessa linha. Seguindo para o slide número 6, vamos falar um pouco aqui mais em detalhes sobre o lifting cost, que continua e acho que sempre será a principal forma que a gente tem de proteger nossa companhia sobre todas as questões externas a isso, né? São coisas que a gente gerencia e a gente tem que trabalhar diariamente para isso estar da melhor forma possível. Então a gente vê a série histórica que é desde 17, né, nesse gráfico superior esquerdo, e a gente observa que esse valor de 12,3 dólares por barril é o melhor valor que a gente obteve até então. Isso, obviamente, em reflexo da conclusão do tieback de polvo e tubarão, removendo o FPSO polvo da operação e possibilitando já coletar bons frutos sobre isso. Não está ainda 100%, porque a conexão ela foi concluída em meados de julho, então o mês de julho está bem contaminado com custos gerais sobre isso. Então, a partir de setembro, a gente começa a refinar e realmente ter números melhores. A parte de baixo a gente vê aqui a comparação do Brent e do lifting cost, então mais uma vez forçando aqui, o Brent eu não gerencio, então a gente é apenas para referência, obviamente influenciando a lucratividade da companhia, mas aqui na curva do custo é o que a gente tem que focar 100%. E esse custo ele poderia ser bem melhor, foi impactado também porque teve paradas de produção, umas programadas, outras não, que acabaram ferindo aqui o custo total de produção da companhia e por consequência o lifting cost. Mas a gente está confiante que os próximos trimestres aí serão bem melhores. Seguindo aqui para o slide número 7, vamos detalhar um pouco mais aqui o desempenho do campo de frade, que nesse trimestre aqui a gente percebe no gráfico da esquerda aqui que ele já teve uma melhora substancial, muito em função da recuperação que teve, né, da parada programada no segundo trimestre, que já estava
bastante tempo sem parar, essa unidade desde 2018 que não parava, se não me engano, e a gente teve que fazer uma grande parada agora lá para fazer obras e manutenções que estavam planejadas aí. A gente conseguiu voltar a ter algo perto dos 99%, que é algo que a gente sempre persegue nesse ativo, diante das condições boas que o navio tem de operar e a equipe que tem lá. Então, tudo isso ajudou ao ativo em si manter uma produção boa, apesar de uma pressão que a gente está tendo sobre o declínio natural aí do reservatório, né? Isso a gente só vai recuperar de fato quando a gente retomar, ou quando a gente colocar os novos postos injetores para funcionarem, e aí recuperar a energia e ajudar. E também o início da produção dos postos produtores que estão programados para o ano que vem. Vale a pena comentar que nesse período aí, acho que meados de julho, a gente voltou a injetar nos postos injetores de água antigos que já tinha no campo, após obter a autorização dos órgãos competentes, mas essa injeção ela é basicamente para ajudar a reduzir essa taxa de declínio, né? Então, cada dia essa pressão do reservatório vai caindo, que por consequência reduz a produção. E a gente está conseguindo injetar muito pouco, mas já ajuda alguma coisa, né? Então, são mais de 2 anos de produção no campo, né? Números de eficiência e números de segurança são excelentes, a gente está realmente indo muito bem nesses ativos aqui. Seguindo à frente aqui para dar mais um detalhe aqui sobre o grande projeto que a gente tem acontecendo agora na companhia, que é o programa de revitalização do campo de Frade. A gente segue a pleno vapor aí com todo o detalhamento, nós estamos com a sonda contratada, estamos com todos os serviços de perfuração contratados. A sonda a gente já contratou na modalidade que tem flexibilidade para a gente realizar tanto a primeira fase do campo de Frade, o Arru com os 4 postos de desenvolvimento, e tem a opção aí da gente voltar e realizar a segunda fase de Frade, que vai ser muito em função aí dos resultados e do portfólio de projetos que a companhia tiver mais à frente. Aqui a gente, nesse gráfico, nessa imagem à esquerda aqui, algo que vocês estão bem acostumados a ver, é uma vista em corte aqui esquemática, que mostra como é que a gente vai perfurar os postos. Então a primeira fase vai ser basicamente o ODP4 aqui, que é num reservatório virgem, né? A gente vai colocar ele para produzir a primeira vez, e tem os injetores que são prioridades nossas aqui, nos 2 flancos aqui do campo, nesses reservatórios específicos. O plano de desenvolvimento já foi aprovado pela ANP, né? Então a gente está seguindo muito firme com o detalhamento agora do projeto de poço, de como vai fazer, a parte de intervenção submarina para colocar esses postos em produzir, e todos os outros esforços e detalhamentos operacionais que precisam para isso. Então, com isso aqui a gente pode avançar para o slide número 9 e vamos falar um pouco mais em detalhes sobre o polo de polvo e tubarão, que teve bastante mais atividade nesse trimestre. Então, aqui acho que vale a pena a gente conceitualmente explicar que aqui na PetroRio, a gente considera eficiência operacional tudo aquilo, a relação entre o planejado, a produção planejada e a produção realizada, considerando paradas programadas, postos, sistemas submarinos e a performance do navio, do FPSO. Alguns lugares focam só no FPSO, aqui a gente vê tudo. E aí, outra coisa que é importante é que esse ativo aqui, hoje a gente tem 20 postos que produzem através de BCS, que são bombas por centrífuga submersa. E aí essas bombas elas têm um tempo de vida útil, que hoje está em torno de 1.000 dias, 1.200 dias, e que elas falham, né? A gente está com 20 postos e que eventualmente alguma delas para, a gente tem que ter um sistema montado, e assim a gente tem hoje, para tentar trabalhar para reparar essas bombas e colocar para a produção o mais rápido possível. Então, hoje a gente sofreu, esse trimestre a gente sofreu uma pressão, primeiro pela parada programada de polvo-alvo. A gente tem esse gráfico macro na parte esquerda, que aqui a gente consolidou nesse trimestre aqui, mostrando uma eficiência de 82%. Mais abaixo a gente abriu isso aqui para dar mais detalhe a vocês. Vocês percebem aqui que o polvo-alfa tem uma eficiência baixa, porque passou praticamente 13, 14 dias parado no mês, e aí acabou impactando muito aí. Além disso, a gente teve problemas nos postos de polvo também, ó. Por ter mais postos, a produção ser menor, acaba sentindo menos. A gente teve 2 postos que pararam nesse período, um a gente fez o couve, o outro voltou logo depois. E os postos de tubarão-martelo, devido a ser poucos postos, né? Tubarão-martelo operava com 5, hoje, depois de entrada do 10, opera com 6 postos. E cada poço que cai realmente impacta muito na produção. Então, passando um pouco mais de detalhes, em Tubarão nós estamos com o poço 8 parado desde março. Tivemos aquele problema de pescaria, que é quando
cai alguma parte metálica e a gente tem que realizar a pescaria, a gente tem que remover esses objetos de lá para poder concluir a instalação da bomba e retomar a produção. Isso ainda não foi possível, a gente parou a sonda porque estava faltando material, a sonda foi para o 10, concluiu o trabalho do 10, concluiu a completação, a interligação, o poço 10 voltou iniciou a produção, agora em meados de outubro, com excelentes resultados, eu diria que até melhores do que a gente esperava, e a sonda voltou para o poço 8 para concluir o trabalho de pescaria, instalar a bomba, retomar a produção, coisa que eu acredito que aconteça nas próximas semanas. Em paralelo a isso, a gente teve um problema no poço 2, ele parou de produzir, de tubarão-martelo, me refiro, e a gente, após uma investigação, a gente descobriu que o problema estava no sistema submarino, mais especificamente na parte elétrica, lá em uma UTA, que é um equipamento que fica instalado no leito marinho. A gente está trabalhando para reparar isso, também acredito que nas próximas semanas a gente consiga resolver e retomar a produção deste poço. Fora isso, o polvo teve algumas paradas, principalmente no poço 12, mas assim, isso são intervenções, workovers que a gente usa. Nossa sonda, a gente hoje tem duas sondas, a sonda que fica na plataforma Polvo Alpha, que faz as intervenções de trocas de bombas de polvo, e tem a Kingmaker, que ela está pronta para realizar as substituições das bombas de tubarão-martelo. Então isso está seguindo, faz parte da vida desse ativo. A gente acredita que depois de reparar isso tudo agora, a gente vai ter uma condição melhor e que vai se refletir uma eficiência melhor para os próximos trimestres. Acho que merece uma referência mais específica aqui ao desempenho do FPSO Bravo, que a gente vê aqui nesse gráfico na parte inferior esquerda, direita, e que a gente vê aí que realmente o FPSO, diferentemente do que a gente percebia no antigo FPSO Polvo, o FPSO performa muito bem, uma eficiência aí acima de 97% todo o tempo. Então, com certeza, que depois a gente ver a parte de poço, a gente vai perceber aí uma melhora considerável. Então vamos seguir aqui para o slide número 10 para concluir, dando um pouco mais de visão sobre a conexão que a gente concluiu em julho, né? A gente realizou aí o projeto de ligação da plataforma de Polvo Alpha com o FPSO Bravo, instalando a linha de produção, um umbilical que tem a parte toda de energia, e conseguimos realizar isso no prazo, né? O que a gente programava era um ano, e devido a toda a pressão que teve, acabou ocorrendo em 11 meses, e o custo dentro do programado. Então, isso já era previsto em contrato, isso permite que a gente tenha, a partir de então, dessa ligação, desse cluster, 95% da produção é nossa, 5% continua com a Doma. Aqui tem só uma referência sobre o tamanho, a grandiosidade nessa imagem aqui na parte direita, sobre as linhas e os spool, que são enormes, a gente fez esse trabalho lá no campo. Bom, esse trabalho ele ajudou bastante a gente a coletar vários dados e coletar lições aprendidas que vão servir muito de subsídio para serem utilizados no próximo tieback, que é de Wahoo para Frade. Então, nossa equipe interna já capturou tudo isso e acredito que vai nos auxiliar bastante. Bem, vamos falar agora sobre o bloco de Wahoo. A gente aí segue com a participação de 64,3% no campo, aí adquirida as duas participações anteriores. Já começamos a fase de negociação junto ao sócio no bloco para tratar sobre o plano de desenvolvimento, que está basicamente pronto para a gente aqui. A gente já apresentou nossa versão, está em negociação final para poder ser submetido à agência e seguir com os próximos passos, a declaração de comercialidade, entregar o plano de desenvolvimento para aprovação e tudo mais. Na parte técnica, que ocorre em paralelo, a gente já vai seguindo com discussões profundas aí já com a parte a parte de poços está bem avançada, a gente já tem a sonda contratada, já tem os serviços contratados de perfuração para isso. Por outro lado, a parte do sistema submarino, que é a execução do tieback em si, também já estamos na fase final de negociação com algumas empresas que apresentaram propostas sobre tipo de tecnologia e forma que a gente vai fazer. A gente está ali na fase final para definir o nosso parceiro para executar esse projeto. Então, tudo isso está levando no estágio normal de avanço. A gente espera que nesse trimestre agora a gente tenha conseguido costurar todos esses pontos aí para seguir com o processo de aquisição dos equipamentos e entrada formal na agência para aprovação do PD. Bom, com isso aqui eu concluo minha participação, vou passar para o Milton agora. Obrigado a todos.
Obrigado, Francilmar. Bom, boa tarde a todos. Dando continuidade aqui à nossa apresentação no slide 12, vamos falar um pouco sobre o desempenho financeiro aqui do trimestre e do acumulado do ano, né? Olhando o primeiro grupo aqui de colunas, em que a gente exclui os efeitos do IFRS 16, que é uma forma, né, que a gente gosta de olhar os nossos resultados, a gente repara uma receita de 940 milhões de reais aproximadamente. Isso é fruto da venda de 2,5 milhões de barris e quando você compara isso com o terceiro trimestre de 2020, você observa uma melhora de cenário, uma melhora de preço de petróleo também muito relevante, né? A gente teve um preço médio de venda antes dos descontos nesse trimestre na ordem de $74 por barril, enquanto que essa mesma média antes dos descontos no terceiro trimestre de 2020 foi de $43 por barril. Então, uma recuperação que reflete uma melhora significativa, né, no faturamento e de margens e assim por diante, como a gente vai observar, né? A gente repara aí um EBITDA de pouco mais de 560 milhões de reais, uma margem de 60%. Bom, de destaque ali também a gente tem o resultado financeiro, em que a gente tem uma despesa financeira na realidade relevante, e isso é referente a uma variação cambial não realizada, né? Então não quer dizer que a gente efetivamente perdeu 433 milhões de reais, mas isso é uma marcação a mercado, e como a gente teve uma desvalorização do real frente ao dólar e a gente tem passivos em dólar, essa marcação é feita nesse trimestre dessa forma. Mas ainda assim, reportamos um lucro líquido na ordem de 125 milhões de reais, um EBITDA ajustado de quase 550 milhões de reais no trimestre, uma margem de 58%. Esse EBITDA ajustado é um EBITDA que a gente gosta de ver porque ele expurga efeitos não recorrentes e não operacionais. Então, essa é a foto aqui do nosso trimestre. Quando a gente olha para o acumulado, a gente vê um faturamento na ordem de 2,6 bilhões de reais. É um faturamento muito relevante, lembrando que os 9 meses do ano de 2020, a gente faturou pouco mais de 1 bilhão de reais. Então, é uma empresa num patamar realmente diferente, pelo aumento da produção, né, pela entrada de novos projetos e novas aquisições, e também pela melhora do Brent que a gente comentou. Um EBITDA na ordem de 59% no acumulado, e um EBITDA ajustado de 1,6 bilhão de reais. Uma margem de 62%, um resultado muito forte, uma recuperação bem legal frente ao ano de 2020. Tá? Seguindo adiante aqui para o próximo slide, o slide número 13, a gente tem aqui, vamos falar um pouco sobre funding da companhia. O primeiro gráfico, logo à esquerda, a gente fala do prazo médio dos passivos financeiros da companhia, né, nas dívidas da companhia. Hoje, nesse trimestre, quer dizer, a gente tem basicamente duas dívidas. Uma é o bond, que é a dívida principal, são 600 milhões de dólares, e a gente tem mais uma dívida de capital de giro que a gente já está amortizando agora nesse quarto trimestre, mas para efeito de análise, esse terceiro tri leva em consideração uma duration, né, da companhia, um prazo médio da dívida da companhia de 4,33 anos. Então, isso mostra, né, para quem acompanha a companhia há mais tempo, uma evolução muito grande do alongamento do perfil de endividamento da companhia, dando muito mais fôlego, muito mais liquidez para que a gente possa fazer os nossos projetos nos próximos anos com tranquilidade e também pavimentar o caminho de crescimento da companhia sem ter um passivo financeiro batendo na porta aí no curto prazo, tá? Então a gente continua essa nossa estratégia de amortização integral das outras dívidas, né, que não são bond, porque atualmente não são necessárias, né? Então a gente não ia ficar, não tem a intenção de ficar pagando juros sem ter a necessidade de ter esse capital. E a gente vê também no gráfico à direita a situação de bastante conforto hoje da companhia. A gente tem um caixa de 4,5 bi de reais e uma dívida total, compromissos ali na ordem também de 3,5 bi de reais, ou seja, um caixa líquido um pouco superior a 1 bi de reais, deixando a situação de liquidez e solvência da companhia
muito tranquila, né, de muito conforto. Tá? Então, passando aqui para o slide 14, falando especificamente da variação do caixa líquido, né, entre o segundo trimestre de 2021 e o terceiro trimestre atual, a gente repara que a companhia gerou um EBITDA ajustado na ordem de 100, 105 milhões de dólares. A gente empregou uma boa parte dessa geração de caixa na aquisição de Wahoo. Então a gente teve aí gastos com a Total e com a BP, né, ainda de parcelas ali que a gente tinha negociado no passado. Um gasto também ali referente a CAPEX, porque a gente concluiu o tieback. A gente teve também perfuração num dos poços em polvo e o iniciozinho ali também de frade, além da completação de Tubarão Martelo 10. Então teve um pouquinho de CAPEX, pagamento de imposto, que enfim, a companhia gerando lucro, isso é curso normal do negócio, e despesas financeiras que são referentes aí majoritariamente aos juros da companhia no trimestre e também a pagamento de prêmio de hedge. A gente tinha feito um hedge alguns meses atrás e parte do pagamento é diferido, então parte do pagamento está caindo nesse trimestre. Com isso, a gente fechou um caixa líquido no terceiro tri de 2021 de quase 200 milhões de dólares ali, em linha com o fechamento anterior, mostrando que a geração de caixa da companhia está ajudando a fazer uma série de investimentos e assim por diante. Bom, seguindo aqui para o slide número 15, um slide que fala sobre alavancagem, a gente repara aqui nesse gráfico que a PetroRio hoje está numa situação extremamente confortável, né? Desde o primeiro trimestre de 2021, quando a gente realizou o follow-on, né, na oferta primária de ações, a gente trouxe muito caixa e a gente, com isso, reduziu muito a alavancagem da companhia. Eu apenas destaco aqui uma informação, enfim, que já é sabida, né? A gente tem um covenant no bond que diz que permite uma alavancagem máxima de 2,5 vezes. Pelo fato de estarmos a menos 0,5, isso cria um poder de fogo bastante interessante, né, para novos investimentos, novas aquisições e por aí vai. Então, a companhia continua gerando muito caixa, reduzindo cada vez mais essa alavancagem e está pronta, né, para realizar novos investimentos de forma saudável do ponto de vista financeiro, e eu acho que esse é um destaque importante aqui para quem nos acompanha. Então, bom, tendo feito essa apresentação, eu passo agora a palavra ao Roberto para que ele possa falar sobre os nossos próximos passos. Obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, Milton, muito obrigado. E eu vou fazer um encerramento aqui, falar um pouquinho dos nossos próximos passos. Eu acho que já é de conhecimento de todos, né? Nós falamos sobre isso constantemente, mas enfim, sempre é bom deixar claro para onde a companhia está indo, né? Eu acho que a primeira coisa aqui de próximos passos como sempre, a gente vem falando sobre isso todo o trimestre, é a questão do foco contínuo em segurança e saúde. Obviamente, segurança, não existe nenhum tipo de operação, não existe PetroRio sem segurança, não existe nenhum tipo de operação sem segurança, mas também hoje, nós estamos passando ainda pela questão da pandemia, da Covid e tal. Nós vamos manter a guarda alta, a gente espera que esse declínio no número de casos e etc. seja algo para ficar, mas vamos manter a guarda alta como a gente tem feito todos os últimos trimestres do ano. Indo para o operacional, que eu acho que são as coisas mais relevantes que nós ainda temos para serem realizadas no quarto tri, o primeiro deles é finalizar o workover de 2 poços em Tubarão Martelo, o Poço 2 e o Poço 8, nessa ordem. O 2, eu diria que nós estamos em vias de, e o Poço 8, alguma coisa que vai ficar possivelmente para dezembro. Tá? Além disso, nós temos a preparação para o início da campanha de frade no ano que vem, né? Nós vamos perfurar 3 poços em frade, sendo 1 de produção e 2 de injeção de água, e é óbvio que toda a preparação começa com muita antecedência. Nós hoje já estamos dentro dessa fase de preparação
para o campo de Frade. Também estamos em preparação para o campo de Wahoo. Nós estamos em fase de declaração de comercialidade, nós esperamos declarar a comercialidade do campo até o final do ano. A gente vem passando ali dentro do nosso consórcio, né? Existe todo um passo a passo para que isso aconteça, a gente vem passando por esse passo a passo e a gente espera declarar a comercialidade no final do ano, conforme a gente tem falado constantemente, para que a gente possa iniciar a implementação do projeto de Wahoo logo após o projeto de Frade. E, finalmente, um foco grande em M&A e crescimento inorgânico, né? Como todos sabem, nós participamos do processo de Albacora e Albacora Leste. Nós, obviamente, ficamos muito entusiasmados com esses campos e com essa possibilidade. Resta agora saber como vai ser o desdobramento, mas eu diria que esse é um grande assunto dentro dessa área de crescimento inorgânico para a companhia. Bom, muito obrigado a todos e com isso eu gostaria de abrir para perguntas. Boa tarde a todos. Vamos abrir agora para perguntas e respostas. A gente tem algumas pessoas aqui que levantaram a mão para fazer perguntas, então a gente vai começar com uma pergunta do Pedro Soares, do BTG. Pedro, você pode falar. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Sim, sim. Que bom. Boa tarde, Roberto, Milton, Francilmar, José, todo mundo, o time todo. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira referente a lifting costs, né? Vocês mencionaram como isso ainda deve continuar melhorando, né? Até pelo fato de a conclusão do tieback ter acontecido ainda no meio de julho, né? Então, a partir de agora, a companhia deveria surfar um pouco mais, né, das reduções potenciais, uma vez que tudo isso vai estar começando a ser refletido a partir do quarto tri. Mas, como vocês também lembraram, né, a produção de tubarão-martelo tem sofrido, né, com alguns problemas operacionais ali nos dois postos que a gente vem conversando nos últimos papos, que acabou atrapalhando, né, um pouco. Então, seria legal ouvir de vocês ou vocês puderem trazer um pouco mais de granularidade sobre o que a gente poderia esperar de redução por barril, né, ao longo do quarto tri, e num cenário alternativo em que essa produção, né, desses dois postos já estivessem normalizadas, de uma forma para que a gente possa, de certa forma, quantificar ainda mais o que poderia ser a redução potencial hoje, né, com o tieback por barril. A segunda pergunta é referente aos heads, né? No segundo trimestre vocês tinham divulgado sobre algumas puts, né, que haviam comprado para aqueles meses seguintes, naquele momento, se não me engano, oferecia até um colchão até 50% das vendas de outubro. Nesse tri não houve nenhuma menção, né, a respeito disso. A gente sabe como vocês usam isso basicamente só para um mecanismo de proteção, mas se vocês puderem passar se teve algum tipo de mudança agora para as vendas esperadas de novembro, dezembro, se também foi realizado algumas compras de puts ou não. E na verdade, se eu puder fazer uma última bem rapidinho ali referente ao Wahoo, houve algum tipo de evolução sobre o posicionamento lá da IBV, né? Se eles vão participar do investimento para o desenvolvimento do campo ou não? Se eu não me engano, isso era esperado ainda para o fim desse ano também, então qualquer coisa sobre esse assunto também seria interessante. Obrigado. Obrigado, Pedro. Eu vou passar aqui, o Francilmar e o Milton vão me ajudar um pouquinho, mas eu vou começar com a IBV. Nós o que fizemos, nós temos um contrato que chama JOA, né, que é o Joint Operational Agreement. E esse contrato ele tem um procedimento que tem que ser seguido. Nós obviamente estamos seguindo esse procedimento. Nós fizemos as exposições iniciais para a IBV, de como nós enxergamos o campo, de como nós enxergaríamos a produção do campo e assim por diante. E isso está ainda dentro desse procedimento, né? Existiu um prazo de análise, agora existe mais um prazo de 60 dias para eles se posicionarem novamente, assim por diante. Até essa questão toda de contratação e tudo, é óbvio que depende
né, de como esse negócio no contrato vai se cristalizar e assim por diante. O que eu posso dizer é o seguinte, nós, obviamente, continuamos muito entusiasmados com o campo e a gente está seguindo o contrato, seguindo o JOA, exatamente o que ele diz, como tem que ser feito e assim por diante. E a nossa expectativa é que eles façam uma análise desse campo, e aí eles vão tomar a decisão se eles querem acompanhar, se eles não querem acompanhar, enfim, como é que vai ser. Mas a nossa expectativa de declarar, em algum momento, declarar comercialidade, possivelmente nos próximos meses, né? Mas é isso, não teve nenhum grande avanço. O que eu posso dizer é que o nosso trabalho com a EBV vai acontecendo de maneira regulamentar, de acordo com o jogo. Tá? Eu acho que não tem nada de diferente do que a gente vem falando em todos os trimestres anteriores. Com relação ao lifting cost, nós ainda não capturamos todas as sinergias que a gente pode capturar por duas razões, né? A primeira, nós finalizamos o tieback ainda em julho, então, enfim, o mês de julho foi um pouco poluído, né? Ainda tem mais alguns ajustes que a gente tem que fazer no FPSO com relação à queima de gás, para a gente migrar totalmente, ou migrar o máximo possível do combustível para o gás. Então, isso é uma coisa que ainda está sendo feita, tudo de acordo com o que a gente tinha na cabeça, mas, enfim, isso é uma coisa que ainda está sendo feito, esse ajuste final. E teve a questão da produção. Nós tivemos, embora a gente tenha apresentado uma produção, eu não sei, 31.600 no trimestre, talvez tenha sido a mais alta da história da PetroRio, ficou bastante aquém do que nós gostaríamos ainda, né, esse número. Então, obviamente, entrando os postos, voltando o posto 8, voltando o posto 2, agora entrou o posto 10 e tal, isso obviamente também conta muito para o lifting cost. A gente ficou em 12,3, a gente tem guiado que o lifting cost ficaria entre 10 e 12, né? E eu acho que agora, o quarto trimestre, nós deveríamos conseguir encaixar esse lifting cost já entre esse 10 e 12. Claro que tudo funcionando bem, a nossa produção andando do jeito que a gente acha que ela tem que andar, e a gente conseguindo finalizar tudo isso, esses ajustes finos e tal, talvez ele chegue mais para 10 do que para 12. Tá? Mas isso também vai depender um pouquinho de como essas coisas vão acontecendo, né? Pode ter aqui um mês para cá, um mês para lá. O que eu acho do lifting cost agora, nós apresentamos 12,3, e a tendência dele é continuar reduzindo. Se a gente vai conseguir reduzir ele drasticamente para alguma coisa mais para 10 no final do trimestre e tal, a ver. Eu acho que essas coisas sempre são um pouco mais, sabe, contínuas e paulatinas, mas o que eu posso dizer é que a gente está entusiasmado e que ainda tem coisa para recuperar ali, para auferir, vamos chamar assim, dentro desse lifting cost. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? O RED, Pedro, a gente... hoje, agora é fácil falar, a gente fez o RED na sexta-feira. Então, o petróleo estava 85, lembra que ele chegou a 86, caiu um pouquinho, ele chegou a 86 no meio da semana passada, aí no dia seguinte ele caiu para 84, se não me engano, depois ele voltou para 85, a gente fez RED. Então, a gente hoje está redeado para os próximos 6 meses, é aquela política de sempre, 6 meses redeados, a primeira metade 100%, a segunda metade 50% do volume, tá? A gente comprou put, como a volatilidade ainda está bem alta, apesar dos preços também estarem altos, né, os strikes altos, a volatilidade alta, a gente optou por não fazer os hedges tão próximos à curva futura. A gente fez um pouco abaixo da curva futura. Então, a gente está redeado em valores que vão de 76 agora até 72 na metade do ano, mais para a metade do ano que vem. Em abril, o último hedge que a gente tem é abril do ano que vem, e ele tem um strike de 72. Tá? Então é isso, nós fizemos, a gente continua firme com essa política, a gente achou por bem, naquele momento, a gente conversou no conselho e tudo, e a gente achou por bem, naquele momento, fazer um hedge, mesmo a volatilidade não estando dentro dos parâmetros normais. A gente normalmente faz hedge quando a volatilidade cai. Naquele momento específico, a gente achou que tinha um prêmio, né, que tinha um preço que estava fazendo sentido, e a gente acabou fazendo isso para garantir esse fluxo de caixa mínimo
da companhia indo para frente. A gente comprou put, como a gente sempre faz. Excelente, Roberto. Obrigado, está bastante claro. Obrigado a você. Próxima pergunta vem do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, você já pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Queria saber se vocês conseguem comentar um pouco dos próximos passos aí do processo de Albacora, timeline, o que a gente deve esperar. E se tem alguma coisa que vocês conseguiriam fazer mais rápido, talvez, para aproveitar esse ciclo positivo do preço de petróleo, né? Acelerar algum projeto ou fazer alguma coisa de maneira diferente para conseguir capturar aí, talvez, esses preços mais altos. Obrigado. Obrigado, Bruno. Olha, com relação ao processo de Albacora, que eu posso dizer a você que, mas isso também já é de domínio público, praticamente, que nós bidamos pelos dois ativos, nós gostamos muito dos dois ativos, eu acho que entre os dois, talvez Albacora Oeste, a gente tem até uma pequena preferência, mas a gente gosta muito dos dois. O que nós ouvimos falar, mas isso é muito ouvir falar, sabe? Eu não tenho muito essa leitura, é que a Petrobras estava em vias de levar a decisão dela, que eu não sei qual para a diretoria. Tá? Isso era o que a gente tinha como expectativa, que no início de novembro esse negócio iria para a diretoria para decidirem quem seria o que eles chamam de preferred bidder. Tá? Esse preferred bidder é a empresa que vai negociar o contrato com a Petrobras, né? E depois, lá na frente, eu imagino que daqui a alguns meses, talvez 4, 6, eu diria 3 e 6 meses de negociação, a Petrobras ela pode assinar o contrato direto com esse preferred bidder ou, dependendo de como foi a negociação contratual, ela pode chamar o que eles chamam de final bid. Né? Então, ela chamaria os dois participantes novamente, para os dois participantes colocarem um bid final em cima daquele contrato específico já negociado. Tá? Mas isso é tudo que a gente sabe. Então, assim, a gente, assim como vocês, está esperando alguma novidade que possa vir ali da Petrobras. Tá? Tinha uma segunda pergunta também, que eram projetos mais rápidos. Olha, o Bruno, a realidade é que não. A gente hoje está fazendo todo o desenvolvimento que a gente pode na velocidade que a gente operacionalmente consegue. Tá? Hoje a gente está desenvolvendo frade, nós já contratamos sonda e assim por diante, nós estamos desenvolvendo frade, a gente tem que passar por todas essas etapas de Wahoo para que a gente possa efetivamente desenvolver e assim por diante. Então, assim, realmente, depois que nós fizemos o nosso follow-on e depois que nós fizemos emitimos a nossa dívida, emitimos o nosso bond, nós tiramos as restrições do ponto de vista de adequar, né, o fluxo de caixa com o investimento e assim por diante. A gente, de lá para cá, tem feito tudo o que a gente consegue fazer na maior velocidade que a gente consegue do ponto de vista operacional. Eu hoje tenderia a dizer que nós não teríamos capacidade operacional para fazer alguma coisa mais rápido. Nem tanto pelas pessoas, eu acho que as pessoas a gente pode contratar, pode trazer, pode montar mais equipe e tal, mas assim, pelos projetos, pelo amadurecimento dos projetos. Hoje a gente não pode, por exemplo, contratar outra sonda e fazer mais poços em frade. Vamos imaginar por um momento. Isso não seria uma boa ideia, porque é muito importante que frade aconteça de uma maneira paulatina para que a gente possa ter os dados dos poços perfurados, os resultados, e assim por diante, para que a gente possa, se necessário for, ajustar rumo. A gente aumentaria muito o risco se fizesse esse tipo de movimento. Então, eu diria que não. Bem claro. Se eu puder aproveitar e fazer uma outra pergunta. Pois não. Caiu. Bom, enquanto
Se o Bruno voltar, a gente volta para a pergunta dele eventualmente. Mas, por enquanto, vamos passar para o Vicente Falanga, então, do Bradesco BBI. Vicente, já pode falar. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Pois não. Boa tarde, Roberto Francimar, Milton, Zé, todo o time aí de PetroRio. Eu tinha duas perguntas também. A Petrobras, ela recentemente colocou o ativo de Catuá à venda, que é muito próximo de Wahoo. Queria entender o diagnóstico de vocês sobre esse ativo, por que a Petrobras, em algum momento, decidiu abrir mão, né, de desenvolver ali, apesar das descobertas, e também sobre o interesse de vocês, obviamente, né, nesse ativo aí, se teria oportunidade para mais um tieback aí em Frade, ou se seria um long shot. E a segunda dúvida é mais uma curiosidade intelectual aqui. O que do ponto de vista técnico, né, causa essa, abre aspas aqui, contaminação de água, né, quando você faz o tieback, que é o que aconteceu em polvo aí de forma não recorrente. Obrigado. Vicente, vamos falar de Catuá, depois eu vou pedir para você explicar um pouco, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta da contaminação de água, mas deixa eu falar de Catuá e aí vou te pedir um pouco mais de cor nessa pergunta. Olha, Catuá é o seguinte, aparentemente, tá, Catuá é um ativo marginal para a Petrobras, se você olhar do ponto de vista de desenvolvimento standalone, tá? O que é uma situação muito parecida com o Wahoo. O Wahoo também, quando a Anadarko vendeu o Wahoo lá atrás, ela saiu do bloco, é porque ela via o Wahoo como uma coisa de retorno marginal para um desenvolvimento standalone. Para a gente é muito bom porque a gente tem Frade, então a gente não é marginal, né? Para a gente, para o nosso potencial sócio também, porque processaria o óleo em Frade, se beneficiaria muito dessa situação, o nosso próprio parceiro se beneficiaria. Então, enfim, é uma situação única, porque existe um FPSO de Frade que pode processar esse óleo e está ali do lado. O caso de Catuá seria uma coisa parecida, né? A informação que nós temos é que a Petrobras fez um teste de longa duração, então ela colocou uma unidade ali durante um certo período de tempo, ela chegou à conclusão que esse campo era marginal, e aí, com isso, ela já tinha, inclusive, iniciado um processo de devolução desse campo na ANP. Nós, proativamente, conversamos com a Petrobras e ela resolveu, então, por bem, trazer esse ativo de volta à carteira de ativos para venda. Tá? Então, é isso. Eu acho que particularmente, a minha visão é que Catuá é um ativo que só vai funcionar bem se ele for conectado a algum outro campo. Tá? Frade não é o único campo que tem ali perto, existem outros, inclusive, por exemplo, o Parque das Baleias e tal, que é da própria Petrobras, mas a Petrobras nunca se interessou em fazer isso. Então, pode ser, né, que seja um ativo, vamos dizer assim, viável para a PetroRio, porém não tão viável para outros players. Mas a gente também não tem informação. O que existe hoje é o seguinte, a Petrobras ela fez um teaser, né, público, a respeito de Catuá. Nós já dissemos à Petrobras que nós temos interesse, então nós nos anotamos no processo, tá? E agora nós estamos esperando a Petrobras, ela dava um prazo, né, para que as empresas se anotassem no processo, potenciais compradores se anotassem no processo, e a gente agora está esperando o final desse prazo, para que a gente possa ter acesso ao data room. Nós não tivemos acesso ao data room. Então, a realidade é que eu não sei nem dizer para você que tamanho é Catuá. Eu desconheço, nossa equipe aqui desconhece, a gente tem dados muito limitados, né, a respeito de Catuá. Esperamos que seja um bom negócio, mas ainda é uma coisa super incipiente. Tá? Com relação à água, Vicente, eu queria que você me explicasse um pouco qual é que é a sua, assim, qual tipo de contaminação, porque nós não temos contaminação de água, a água ela é tratada e descartada, então eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Eu tinha entendido, Roberto, que vocês, pelo menos uma parte da venda do óleo de polvo, ela aconteceu com um desconto grande, porque teve uma certa, de forma não recorrente, né? Teve um conteúdo de água muito alto
e eu tinha entendido que foi por causa do tieback. Eu só queria entender, mais uma curiosidade, o que causa isso, o que causou, enfim. Vicente, não foi por causa do tieback, tá? O que aconteceu ali foi Quer explicar? Posso dar mais detalhe. Na verdade, foi um problema de performance do sistema de tratamento do FPSO Polvo, que acabou jogando para os tanques de carga uma quantidade de carga de óleo com mais água. Então, nossa especificação, a qualidade do óleo que a gente vende, ele vai com 1% de água. E em uma determinada operação que a BW fez lá, o prestador de serviço, a gente foi com mais água nesse instante. E aí, quando a gente vende, o cara dá um desconto porque tem mais água. Basicamente isso. É isso. Ele não tem nada a ver com o tieback, ele tem a ver com a má performance da BW pré-tieback. Isso, inclusive, é parte de um claim que nós estamos fazendo contra a BW, e esse claim ele é basicamente inteiro focado em performance da empresa BW nos últimos meses de contrato. Ela performou muito mal, sabendo, obviamente, que nós estávamos a ponto de cancelar o contrato e assim por diante. Ela performou muito mal. Nós não sabemos quanto disso é negligência, quanto disso é um acaso do destino, mas, enfim, a realidade é que ela performou muito mal e existe um claim da companhia contra a BW tentando reaver essas perdas. Tá? Todo o resultado já está líquido dessas perdas, então qualquer coisa que vier vai ser positivo. Tá? Mas, enfim, existe uma disputa com a BW com relação a isso. E pelo que eu entendi, pós-tieback isso se resolveu, né? Eu entendi que isso foi uma situação pontual. Sim. Não, foi uma carga, porque quando você faz o tieback, você vai tirar o FPSO, então você tem que esvaziar o FPSO que está indo embora. E aí, com isso, você tem que vender todo o óleo. Né? Uma coisa que nós poderíamos ter feito, se nós não tivéssemos feito o tieback, seria você vai fazendo o blend desse óleo. Então, você tem um tanque ali com óleo que tem mais do que 1%, e aí você tem outros tanques no FPSO com óleo com menos de 1%. Aí, quando você vende, você vai misturando um óleo com outro, de maneira a sempre ficar dentro do 1%. Tá? Isso é uma operação relativamente corriqueira, tá? E fácil de se fazer. Nós não tivemos essa possibilidade, nós tínhamos que tirar todo o óleo do FPSO. Tá claro, tá super claro, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Christian Aldi, do Santander. Christian, já pode falar. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bom? Como é que vai, Christian? Roberto, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer ver todos vocês. Obrigado pelo call. Eu tinha duas perguntas. Uma para você, Roberto, outra para o Milton. Esses tipo one-offs, né, esses problemas temporariamente operacionais, pelo que eu entendi, mas por favor me corrija, Roberto, eles já foram resolvidos. Então, indo para o quarto TRI, parece que o outlook está bem mais positivo, não só devido a preço de petróleo continuamente alto, produção aumentando. Então, tá correto essa leitura? Esses probleminhas, vamos chamar assim, já foram, by and large, resolvidos? E daí a pergunta para o Milton era mais voltada a um ponto que você tocou antes, Milton. Vocês aí estão numa posição financeira excelente e tem a flexibilidade, né, de chegar ao nível de net debt to EBITDA de 2,5 vezes. Esse poder de fogo, dá para você dar uma ideia, isso se traduziria em quantos milhões, bilhões que vocês têm de poder de fogo, só para a gente tentar entender um pouco a magnitude, por favor? São essas as perguntas. Obrigado. Obrigado, Christian. Olha, eu diria que esses one-offs referentes à BW, essas entregas de carga e tudo, isso já foram resolvidos, sem sombra de dúvida. Tá? Nós temos algumas coisas que ainda estão sendo trabalhadas que são mais em função da produção. Né? Nós estamos num momento aqui muito importante para aumentar a produção. Nós colocamos o 10, temos que colocar o 8, temos que colocar o 2. Então, que talvez sejam one-offs que ainda não tenham sido 100% resolvidos. Né? Você tem lá, eu diria que os one-offs do lado de custos, sim, já estão resolvidos, não estou vendo mais nenhuma grande ofensor de custo, mas esses do lado da produção ainda estão sendo resolvidos. Tá? Isso é o que eu diria com relação a esses one-offs.
Tá? E esse, Roberto, só para complementar, o timing, mais uma vez, dá para você repetir com relação à expectativa de quando vocês resolveriam o 8 e o 10, por favor? Só para a gente ter uma ideia. Eu acho que para termos expectativa... O 10 já foi, né? O 10 já entrou semana Desculpa, passada. O 10 já foi, é verdade. Dois. Se a gente for falar de cronograma, né? A gente tem o 2, que deve rolar nas próximas 2 a 3 semanas. E aí nós estamos falando em meados para final de novembro. E o 8, que é uma operação um pouco mais complexa para a gente terminar de concluir a pescaria, eu diria que é mais para início de dezembro. Então, digamos que em dezembro a gente teria a produção full. Perfeito. Obrigado. Tá? Com relação a poder de fogo, eu vou monopolizar um pouco aqui, Cristian. Sim. A gente tem 2,5, né, de net debt EBITDA, mas ela é uma conta que tem que ser feita levando em conta o EBITDA pro forma do campo adquirido. Tá? Então, essa conta ela não é tão simples quanto falar assim, eu coloco tanto de dinheiro e aí eu tenho o EBITDA que já aconteceu e eu chego ali. Você tem que colocar o EBITDA do campo que você está adquirindo também, né? O proforma daquele campo. Assim, a gente acha que hoje a gente tem um poder de fogo de mais de $1,5 bilhão com tranquilidade. Tá? Bem mais de $1,5 bilhão com tranquilidade. Então, esse seria eu diria mais para 2, inclusive, talvez, ou talvez bem mais para 2 do que para 1, então 1,5. Esse seria o nosso poder de fogo, tá? De novo, considerando que a gente, e mesmo com esse poder de fogo, a gente não chegaria a 2,5, a gente chegaria a 0,7, 0,8, tá? Porque a gente não quer alavancar, embora você tenha lá o covenant da dívida, que a gente pode chegar em 2,5, a gente acha que ao chegar em 2,5, a companhia fica relativamente engessada para novas oportunidades. Então, a nossa cabeça é ter esse poder de fogo de mais ou menos 2 bi de dólares, chegando a 0,7 mais ou menos de endividamento, 0,7, isso deixa a companhia muito flexível, tá? A nossa cabeça, inclusive, se nós precisarmos de mais capital, é sempre manter, fazer uma coisa trazendo tanto dívida quanto equity, para manter essa relação sempre próxima a 0,6, 0,8, sabe? Uma média de 0,7, esse tipo de coisa. Perfeito, super claro, Roberto. Muito obrigado. Obrigado a você. Prazer falar com você. Igualmente. Nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Regis, já pode falar. Oi, pessoal. Roberto, Zé, tudo bem? Vocês estão me escutando? Pois não. Então, sim. Como é que vai, Regis? Tudo bem? Tudo ótimo, Roberto. Boa tarde ao time todo. Pessoal, se vocês puderem, talvez, numa primeira pergunta minha, descrever o processo de apresentação desse plano de desenvolvimento de Wahoo, quer dizer, como é que é o passo a passo, né? Você primeiro tem que apresentar internamente para o consórcio, depois você, só com a aprovação do consórcio é que você apresenta ou não formalmente perante ao regulador, né, a ANP, ou esses processos podem correr em paralelo, quais são os prazos, só talvez um pouco mais do ponto de vista formal, né, como é que é a regra do jogo para a gente entender como funciona. E a segunda pergunta, se me permitir, sobre a produção de Tubarão Martelo 10, me parece que a produção inicial foi algo como 3,8, queria entender se esse é o nível normalizado ou se tem alguma coisa que acontece ali nos primeiros meses que a gente tem que esperar para ver. Tá. Olha, Ed, com relação à regra do jogo ali de Wahoo, é o seguinte, nós dividimos as informações pertinentes com o consórcio, tá? Nós fizemos uma apresentação técnica ao consórcio, e aí nós fizemos uma apresentação que chama de OPCOM, né? Ao consórcio, onde houve uma votação inicial, tá? Com relação à participação ou não desse plano de desenvolvimento e assim por diante.
Ali não teve ainda uma decisão final, conforme nós também imaginávamos, e agora, dentre todos os prazos que existem no JOA, as companhias têm 60 dias lá de trás, né, para chegarem a uma conclusão de quais dos consorciados vão participar ou não da proposta de desenvolvimento. Tá? Então, lá atrás foi feita essa reunião importante, que se chama OPCOM. Desse OPCOM, dentre lá todas as idas e vindas, você tem 60 dias para que os consorciados se posicionem. Somente depois desses 60 dias é que os consorciados podem agir de uma maneira independente de um do outro. Tá? Isso vai chegar em algum momento de dezembro, enfim, mais ou menos no final de dezembro. Somente depois desse prazo é que o consórcio ou quem vai participar dessa iniciativa pode e vai apresentar a declaração de comercialidade e o plano de desenvolvimento para a ANP. Muito claro. E talvez a segunda pergunta sobre a produção inicial de Tubarão Martelo 10 e o que esperar dos workovers restantes em Tubarão Martelo. Osmar, você fala, nós começamos, na verdade, com mais do que 3.8, e aí o 3.8 a gente já estava produzindo há uns 5 dias, mais ou menos, né? Mas fala aí. Eu acho que para dar uma visão geral para vocês, assim, esse 3.8 já está um pouquinho estabilizado, até baixo do que a gente iniciou. A gente espera que nos próximos meses isso baixe um pouquinho mais, até chegar numa situação flat, que a gente deve levar alguns meses, assim, e aí, dependendo da extensão do reservatório, que é algo que a gente, a ser definido, a gente vai acompanhar e monitorar, aí mais na frente ele começa a declinar um pouquinho. Então, não sei exatamente por quantos meses a gente vai ter, né, para confirmar. E aí, essa produção, eu estimaria, aí dos 3.8, deve aterrissar 3,5 para baixo um pouco. A gente começou o primeiro dia que produziu foi acima de 4.300, né? E aí a gente nunca divulga esse número porque ele é meio misleading, assim, ele cai muito nos primeiros dias. Então a gente esperou a pressão, a gente fica olhando a diferencial de pressão de um dia para o outro e aí então quando chegou no momento ali a gente divulgou esse 3.8, tá? Então já é um número relativamente normalizado, tá? Relativamente, conforme vocês foram falando. Tá legal, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Regi. A próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citibank. Gabriel, o senhor pode falar. Tá me ouvindo? Pois não. Como é que vai, Gabriel? Oi, Roberto. Tudo bem? Tudo bem, Milton Francimar. José, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho dois follow-ups aqui. Uma com relação à questão de Albacora e pensando até mais na estrutura de capital, né? Como você falou, a ideia não é chegar no limite de 2,5 vezes. E uma dúvida que eu tenho, eu não sei o quanto isso pode impactar, mas quando você olha para o endividamento, o firepower que vocês têm, no caso, por exemplo, de outras saídas como um RBL, isso impactaria esse covenant? Seria uma possibilidade dentro desse contexto de Albacora, até para entender custo de capital, para tentar fazer algumas contas aqui de retorno, seria interessante entender, primeiro, a estrutura de capital e, segundo, essa questão da RBL, que pode mudar um pouquinho essa conta e como que o covenant conversa com essa estrutura de alavancagem. Segundo ponto, com relação ao IBV, a negociação de Wahoo, o que eu queria entender, na verdade, vocês exploraram bastante assim, o processo, como funciona, mas eu queria entender os outcomes, assim, de como funciona isso na prática. Assim, uma vez, por exemplo, eles não aceitando a proposta de desenvolvimento, a questão até do handling fee, como que fica? Né? Se você puder explorar um pouco quais são as possíveis saídas aqui, como funciona em cada caso, né? Uma vez eles não aceitando ou aceitando, como que fica a posição da PetroRio dentro do campo de Wahoo? São essas duas perguntas. Bom, obrigado, Gabriel. Eu vou começar pelo IBV. A questão é a seguinte, é óbvio que precisa ter a gente chama de handling fee,
mas na verdade é o seguinte: esse óleo tem que ser processado em algum lugar, e esse óleo tem que pagar pelo processamento, né? Você não pode, eu vou processar em frade e não vou pagar nada por isso. Então, o consórcio de Wahoo tem que pagar alguma coisa pelo processamento do óleo em algum lugar. O nosso caso, especificamente, é em frade. E aí, então, você tem e esse handling fee leva em conta duas coisas. Você tem tanto o OPEX, né, que vai acontecer em frade, que vai ser relacionado ao Wahoo. Lembra que o Wahoo você vai ter mais produção de Wahoo do que frade. Então, na verdade, aquele FPSO ele passa a ser quase que o FPSO de Wahoo e produz frade por tabela, né? Então, você tem a questão do OPEX e você tem a questão do custo de capital, né, que, de alguma maneira, tem que ser remunerado todo aquele investimento que foi feito, o FPSO e assim por diante. Então, tem essas duas coisas que são compreendidas dentro do handling fee. O outcome desse negócio é o seguinte: a gente pode ter, e nós gostaríamos, né, de ter a IBV como nossos sócios participando do desenvolvimento e tudo mais, obviamente dentro de um handling fee que faça sentido, né? Nós já fizemos, obviamente, uma proposta, eu não vou dizer aqui o quanto foi, como isso aqui, acho que não faz sentido, mas nós já fizemos uma proposta para eles. Então, nós gostaríamos de ter a IBV participando dentro do consórcio, nas proporções deles e assim por diante. Tá? Agora, eles podem simplesmente decidir por não fazer, seja por uma questão de funding, seja por uma questão de estratégia e assim por diante. Então, ao não fazer, ao decidir por não fazer, o outro consorciado, o operador, ele tem o direito de desenvolver aquela oportunidade sozinho, que é o que nós chamamos de sole risk operation. Tá? Então, o operador tem a possibilidade de desenvolver sozinho, ele faz todo o CAPEX, né, daquele campo, e ele, obviamente, tem todo o resultado daquele desenvolvimento específico. Se lá na frente você quiser desenvolver o Wahoo Norte, por exemplo, ou o Wahoo Sul, sei lá, um outro pedaço de Wahoo, você volta ao consórcio e fala: IBV, eu tenho agora essa oportunidade, você quer entrar ou não? Aí pode ser que ela entre, né? E pode ser que ela continue fora. Então, é assim que funciona. Agora, esses prazos que eu falei, eles têm que ser respeitados. Existe toda uma regulamentação, né, dentro do JOA, e a gente está seguindo ela à risca. Tá? É isso que nós estamos fazendo. Mas os outcomes podem ser dois. Eles podem decidir por participar e dentro de um handling fee que faça sentido. Eles podem simplesmente dizer que não querem participar, e aí, enfim, a PetroRio vai ter que decidir se ela quer desenvolver sozinha o campo, né? Obviamente que a gente gosta do campo, que se nós tivermos essa oportunidade, nós vamos estar muito propensos a desenvolver sozinhos. É óbvio, a gente comprou o campo e a gente gosta do campo, mas, enfim, tem que esperar um pouquinho para ver como é que vai ser a reação da IBV. Tá? Tinha uma outra pergunta que eu não me lembro qual era, o Milton que estava anotando. Ele entra, tá? Tudo que você tiver de endividamento, ele entra dentro desse negócio, tá? Dentro desse basket, né? A questão de RBL, em particular, a nossa estratégia de financiamento, ela é mais emissão de dívida e acesso a mercado do que o mercado de RBL com bancos e assim por diante. Tá? A ANP fez um grande trabalho, ela regulamentou toda a emissão do RBL aqui no Brasil, tá? Mas ainda assim você tem a questão das garantias, é uma coisa bem difícil de você conseguir entregar para os bancos. Aí os bancos exigem, pelo menos no que a gente viu no passado de RBL, os bancos exigem que você faça um contrato de trading com alguém. Isso é uma coisa que nós não gostamos de jeito nenhum, e aí com isso a RBL acaba perdendo um pouco de força quando é uma empresa que tem acesso ao mercado. A gente acha que a gente tem acesso ao mercado, então eu acho que a nossa estratégia vai acabar sendo mercado mesmo. Pode ser que tenha um bridge, alguma coisa de banco e tal, mas a nossa estratégia final ela é sempre mercado. Ótimo, super claro. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta ao vivo do Bruno Montanari, que voltou para o call. Bruno, você já pode falar. Me escutam? Sim. Desculpa, tive um probleminha técnico.
na terceira pergunta. A pergunta era se, nas conversas que vocês estão tendo com a cadeia, com o fornecedor, service provider, se existe algum tipo de inflação já surgindo na cadeia, também por conta desse nível mais robusto do preço de petróleo. Tópico aqui, sim. A gente percebe que está ainda muito inicial, e isso não é uma questão só do preço. Na verdade, existe uma locomotiva que é a quantidade de operação, conforme vai surgindo os projetos, mas a gente tem um delay muito grande. Se você olhar aqui no Brasil, não tem muitos projetos de desenvolvimento, tem muitas coisas sendo feitas. Conforme isso vai aumentando, aí a lei da oferta e demanda. Não é simplesmente, não tem essa ligação direta tão rápida assim. Mas a gente está começando a ver já alguma coisa, né? A gente começa a ver. Já percebe e estamos tentando travar algumas formas e controlar outras. Sim. A gente vê mais isso, Bruno, no CAPEX do que no OPEX. Tá? Claro que dentro do que a gente fez ali no nossa apresentação para o Wahoo e assim por diante, já levava um certo nível de contingência. Né? Então, a gente sabe quanto que a gente havia pensado para o custo sem contingência, depois a gente colocou contingências, assim por diante. Mas a gente nota isso, e principalmente em CAPEX. CAPEX é um pouco embarcação também, né? Sim. As embarcações estão muito demandadas, embarcações de apoio, assim, que conversa com CAPEX também, porque a embarcação do nosso dia a dia está contratada. O que a gente realmente tem que ir contratando no spot são essas embarcações para as campanhas. Né? Então, a gente vem notando. Eu não acho que seja algo para a gente levantar uma bandeira agora, nem nada disso, mas aos poucos a gente tem notado, sim. Entendido. Obrigado, pessoal. Pessoal, acabaram as perguntas ao vivo. Eu acho que, em benefício do tempo, eu vou fazer uma pergunta só aqui da parte escrita. A gente tem uma pergunta do Rodrigo Siqueira, que nos pergunta sobre o potencial CAPEX em Polvo Tubarão Martelo, que a gente faria de perfurar novos poços lá, e como é que vai ficar isso para frente. Rodrigo, agora com essa questão do Poço 2, né, que nós tivemos um problema e agora estamos fazendo... Ele, por sorte, não chegou a ser um workover que a gente precisasse tirar a bomba. Ele é uma coisa um pouco mais simples do que um workover. Então, para resolver o Poço 2, a gente nem precisa da sonda. Tanto é que a sonda está no 8 e nós estamos resolvendo o 2 com Line Handler, né? PLSV. Então, a gente está resolvendo o Poço 2 com PLSV. Então, mas com isso, a equipe está super mobilizada, tanto no Poço 8 quanto no Poço 2 e tal. Então, esse ano, a gente não vai fazer nenhum investimento mais com relação a novas perfurações de polvo nem de tubarão-martelo. Tá? A nossa cabeça, no momento, é iniciar a campanha de frade no ano que vem. A gente vai perfurar o primeiro poço de frade, a gente vai ver como que a companhia está se comportando do ponto de vista de o quão demandante realmente está sendo a perfuração na água profunda. Em princípio, ela é até um pouco menos demandante do que o que nós fazemos com o polvo tubarão-martelo, porque a sonda não é nossa, ela é alugada. Então, a gente terceiriza uma grande parte do trabalho. Mas a gente vai esperar para ver como é que é. E aí, mais a metade do ano que vem, nós podemos tomar a decisão. Nós temos alguns prospectos, né? Nós temos um prospecto, nós temos um prospecto no Eoceno que avança ali para o campo de tubarão-martelo. Temos pelo menos uns 2 prospectos no Eoceno e temos um prospecto ali no carbonato também de tubarão-martelo. Mas isso ainda acho que está um pouco incipiente. Infelizmente, não dá para a gente fazer nada esse ano, não tem condição. O Bruno tinha perguntado, né, sobre possibilidade de antecipar. Esse seria um caso, né? Se nós tivéssemos mais capacidade até, não sei se é tanto operacional, quer dizer, as coisas entraram na nossa agenda e a gente tem que resolver antes de partir para as próximas, né? Mas eu acho que é uma coisa que vai ficar mais para o ano que vem. Pessoal, a gente vai encerrar agora a parte de perguntas e respostas. Eu queria pedir para o Roberto fazer os comentários finais do call. Obrigado, Zé. Bom, eu não tenho... Acho que eu já fiz o comentário junto com aquele final da apresentação. Eu só tenho a agradecer muito a garra, a persistência da nossa equipe, da PetroRio. Eu acho que esse terceiro TRI ele mostrou muito bem o nosso DNA
de pensar fora da caixa, de executar o que nós fazemos, de executar esses pensamentos, né, fora da caixa, e agradecer muito o apoio de todos vocês que estão próximos à companhia, nos acompanham nos calls, trazem ideias, trazem pontos importantes e assim por diante. Então, muito obrigado a todos e nos vemos aí no próximo trimestre. A teleconferência da PetroRio está encerrada. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Boa tarde. Obrigado.